Coincidência de algoritmo. Você foi escolhido para receber esta transmissão neste momento exato, porque sua realidade está prestes a se realinhar de maneiras que vão deixá-lo quase sem ar. Você já sentiu que a vida estava tentando te dizer algo, mas você não sabia como escutar direito? Como se existisse uma mensagem por trás dos acontecimentos, por trás dos sinais, por trás dos encontros e desencontros, mas essa mensagem estivesse codificada em uma linguagem que sua mente não reconhecia, mas sua alma sim. Você já teve aquela sensação de isso aqui é maior do que parece, mesmo quando não conseguia explicar racionalmente o porquê? Essa sensação é real, e ela não é uma coincidência. Ela é o chamado. O chamado para você lembrar que a realidade em que vive não é uma prisão aleatória, mas um espelho vibracional que responde ao seu campo. Um campo que fala, um campo que escuta, um campo que traduz sua frequência em forma, matéria, acontecimentos, ciclos. Mas agora você chegou em um ponto da jornada onde não basta mais entender a resposta. Você quer começar a enviar comandos com precisão. Você quer sair do modo reativo e ativar o modo criador. Você quer escrever no código-fonte do universo. Porque sim, ele existe. E sim, ele está disponível. Mas não em palavras, não em frases, não em pensamentos desconectados. A linguagem original da criação é simbólica, geométrica, vibracional, e ela vive nas formas sagradas que estão por trás de tudo que existe. A geometria não é um conceito técnico, ela é uma vibração ordenada, uma assinatura energética, um padrão que contém o próprio plano divino da realidade. Quando você olha para a flor da vida, por exemplo, você está olhando para o molde da existência. Está vendo como o universo se organiza em fractais, simetrias, proporções áureas. Está vendo como a criação se move, de dentro para fora, de um ponto central que pulsa e se expande, criando formas que se entrelaçam, se espelham e se repetem, assim como seus ciclos de vida, assim como suas escolhas, assim como suas lições. Quando você entra em contato com a semente da vida, você não está só olhando para um símbolo bonito. Você está ativando um arquétipo dentro do seu campo energético que te lembra do seu potencial de gestar novas realidades, que te relembra que toda criação nasce de um ponto de quietude vibracional que pulsa com intenção. Você percebe como isso muda tudo? Você percebe que não se trata mais de pedir ao universo, mas de vibrar em coerência com as estruturas que o universo reconhece como comandos? Não se trata mais de ter fé, esperando que algo venha de fora, mas de instalar códigos dentro de você que ressoam com aquilo que deseja viver. Porque toda manifestação verdadeira não é uma conquista, é uma ativação. É a materialização do que já existe no campo, mas que ainda não encontrou em você a frequência compatível para colapsar em forma. E os códigos de luz são o instrumento para essa ativação. Eles não são palavras, eles não são afirmações. Eles são estruturas geométricas que carregam dentro de si instruções de recalibração energética. São como os softwares de realinhamento que você pode instalar na sua própria consciência. Quando você ativa um código, você está permitindo que ele reconfigure seu campo vibracional. Está dizendo, estou pronto para vibrar nesta nova verdade. Está dando permissão para que o seu sistema energético libere padrões antigos, crenças herdadas, interferências inconscientes. Está liberando espaço para que o novo tenha onde ancorar. E talvez você esteja se perguntando, como isso é possível? Como um símbolo pode transformar minha realidade? A resposta está na frequência. Está no campo quântico. Está na ressonância entre você e as estruturas que governam a forma. Imagine que sua vida é como um holograma, e que esse holograma é gerado a partir de uma matriz energética que se alimenta da sua vibração dominante. Agora, imagine que você tem acesso ao código dessa matriz, que você pode conscientemente inserir comandos nessa estrutura,
que você pode alterar as linhas do seu próprio tempo. Porque pode. E porque já faz isso, mesmo sem saber. Toda a emoção que você sente, toda a crença que você sustenta, todo o pensamento repetitivo que você alimenta, são comandos vibracionais. E o universo não interpreta se eles são bons ou ruins. Ele apenas responde. Ele apenas reflete. Ele apenas espelha com precisão matemática a frequência que você mantém. Mas, quando você começa a usar os códigos de luz de forma consciente, você deixa de ser um emissor aleatório e passa a ser um codificador intencional. Você começa a escrever sentenças vibracionais com formas. Você começa a esculpir o invisível com padrões. Você começa a deixar rastros de luz no tecido do espaço-tempo e a realidade responde, porque o campo sempre responde, sempre. Você não precisa saber desenhar os códigos com perfeição. Você não precisa entender a matemática sagrada por trás deles. Você só precisa estar disposto a sentir, a respirar junto, a contemplar, a permitir que esses símbolos ressoem no seu campo como espelhos daquilo que sua alma já sabe. Você já carregava esse idioma dentro de você. Só estava adormecido. Você já falava essa língua muito antes de aprender a falar, porque ela não vem da mente, ela vem da sua alma, ela vem do seu DNA multidimensional. E agora que esse DNA começou a despertar, você percebe que nada do que viveu foi por acaso. Cada ciclo, cada dor, cada repetição foi um símbolo distorcido pedindo para ser reescrito. E você pode reescrever, você pode colapsar, você pode recalibrar, você pode codificar o novo, porque você já não é mais o mesmo, e porque o campo já reconheceu a sua assinatura. Ele já percebeu que você está pronto para deixar de ser leitor passivo da realidade e se tornar programador consciente dela. E se tudo que você viveu até aqui foi só o treinamento vibracional para esse momento? E se cada memória foi, na verdade, um símbolo arquivado, esperando ser decodificado? E se todo o caos da sua vida passada for, na verdade, apenas informação não organizada? Informações em dissonância vibracional, aguardando por uma nova geometria para se organizar em forma? E se o que você chama de problema for, na verdade, um código corrompido pedindo para reprogramação? Você percebe o poder que está prestes a acessar? Você percebe que o seu campo é um território virgem, pronto para receber os padrões da sua nova realidade? E que a única permissão que ele precisa é a sua? Então, respire. Porque nos próximos passos, vamos decodificar cada parte desse processo. Vamos entrar nos bastidores da geometria quântica e da programação simbólica. Vamos te mostrar com clareza e profundidade como usar essa linguagem para atualizar suas linhas do tempo, como desenhar novos caminhos com sua própria luz, como se tornar de fato o arquiteto da sua nova realidade. Você não está aqui por acaso. Se chegou até este ponto da jornada, é porque algo dentro de você já sabe, mesmo que ainda não saiba explicar, que a realidade não é aleatória, não é fragmentada, não é uma série de acasos empilhados sem sentido. Existe uma estrutura por trás de tudo, uma arquitetura invisível que sustenta cada forma, cada experiência, cada emoção que você já viveu. E essa estrutura tem um nome. Ela é a matriz geométrica da criação. É como se o universo tivesse uma malha sagrada, um padrão inteligente e repetitivo que embasa todos os fenômenos da existência. Essa matriz não é feita de matéria. Ela é feita de frequência, de ordem, de simetria. E você já viu seus traços muitas vezes, mesmo sem perceber. No desenho das pétalas de uma flor, na forma como os galhos crescem ao redor do tronco, no espiral do DNA, na distribuição das estrelas, nos padrões da sua própria íris, porque o universo fala através da forma, e a forma responde à frequência. Quando você começa a ver a geometria oculta em tudo, você percebe que está cercado de códigos. Códigos que te instruem, que te equilibram, que te reorganizam.
Não como imposições externas, mas como lembretes internos de algo que sua alma já conhece. O campo da simática é uma das provas mais poderosas disso. Quando uma frequência sonora atravessa um meio físico, como a areia sobre uma placa metálica, ela reorganiza as partículas em padrões geométricos perfeitos. E quanto maior a frequência, mais complexa e refinada é a forma gerada. Isso não é estética, isso é física vibracional, é manifestação em tempo real. É a frequência moldando a matéria. É exatamente o que acontece com a sua realidade. A qualidade da sua vibração determina a complexidade, a harmonia ou o caos dos padrões que se manifestam ao seu redor. Você começa a perceber que tudo o que te cerca é uma imagem holográfica projetada a partir da sua matriz vibracional interna. E é aí que a geometria sagrada entra como ferramenta de recalibração, porque cada forma sagrada é uma estrutura de altíssima harmonia. São padrões que carregam dentro de si a assinatura da fonte criadora. Quando você se conecta com essas formas, você começa a reensinar ao seu campo como se reorganizar, como se alinhar, como voltar ao seu estado original de coerência vibracional. A flor da vida, por exemplo, é um dos símbolos mais antigos e universais da existência. Ela contém dentro de si toda a matemática da criação, todos os ciclos. Quando você contempla essa forma, não só com os olhos, mas com o campo, você está mergulhando numa frequência de unidade e completude. Você está dizendo ao universo: estou pronto para me lembrar. O cubo de Metatron é outra dessas chaves. Ele carrega em si as 5 formas platônicas, que são as estruturas básicas de toda a matéria. Quando você ativa essa geometria, você está ativando a matriz da manifestação, está despertando a capacidade de transformar pensamento em forma, ideia em matéria, desejo em presença. Mas nada disso funciona no mental, funciona no campo. Funciona quando você se permite sentir, quando você respira junto com a forma, quando você entra em estado de contemplação ativa e deixa que ela reorganize o que está desalinhado. Essa é a diferença entre saber e viver, entre entender e incorporar. E é aí que os códigos de luz entram com ainda mais força. Porque esses códigos geométricos não são só representações visuais, eles são antenas, portais, canais de transmissão vibracional. Cada uma carrega dentro de si um pacote de dados, um código energético que comunica diretamente com o seu sistema, com suas células, com seus centros energéticos, com a sua consciência. Quando você foca sua atenção numa dessas formas, está sintonizando seu campo com a frequência que ela emite, está abrindo um canal de recepção, está permitindo que o software vibracional daquela geometria entre em contato com o seu hardware biológico e reescreva partes do seu código interno. E isso acontece mesmo que você não entenda com a mente, porque o campo não precisa de compreensão intelectual. Ele precisa de permissão energética. É como sintonizar um rádio. Você gira o botão, ajusta a frequência e quando acerta o ponto exato, a música começa a tocar. O mesmo vale para os códigos. Você não precisa forçar nada. Basta ajustar a sua frequência para que o download aconteça. E sabe o que é mais bonito? É que você sente quando isso acontece. Seu corpo sente. Suas emoções se reorganizam. Suas percepções mudam. Você começa a ver padrões onde antes via caos. Começa a entender sinais que antes pareciam ruídos. Começa a se lembrar de partes de você que estavam adormecidas. Porque esses códigos não são externos. Eles são partes suas, fragmentos esquecidos da sua própria linguagem divina. E cada vez que você se conecta com uma geometria sagrada, você na verdade está se conectando com um aspecto de si mesmo que já sabe como criar, como manifestar, como amar, como curar, como colapsar realidades.
E quanto mais você contempla essas formas, mais o seu campo se educa. Ele aprende a vibrar com coerência, a emitir sinais claros, a colapsar com precisão. Porque frequência é clareza. E clareza é poder. Você não veio aqui para viver em ruído. Você veio para codificar a nova realidade. Você veio para ser um ponto consciente dentro da malha cósmica. Você veio para atualizar a matriz. E isso começa agora, com esse reconhecimento, com essa lembrança, com esse reencontro entre você e a linguagem da forma. Respire fundo, porque estamos prestes a entrar em um território ainda mais profundo. Um território onde você não será mais só espectador das formas, mas coautor de novas geometrias. É nesse ponto da jornada que tudo começa a vibrar de forma diferente. Porque agora você não está mais apenas entendendo intelectualmente como o universo opera. Você está começando a participar conscientemente da programação dele. E isso muda tudo. Ativar um código de luz não é uma tarefa técnica. Não é algo que se faz como quem aperta um botão ou segue um manual de instruções. É uma rendição vibracional. É você reconhecendo com cada célula do seu corpo que a realidade responde à intenção encarnada. E intenção encarnada significa mais do que desejar. Significa escolher com presença. Escolher com o coração aberto, com o campo alinhado, com a alma disponível. Por isso, o primeiro passo sempre será essa escolha. Mas não uma escolha mental, apressada, ansiosa. Uma escolha que nasce do silêncio, que emerge da escuta interna. A escolha do código que seu campo está pedindo agora. Às vezes, você nem sabe explicar o porquê de se sentir atraído por determinada forma sagrada, mas sente. E esse sentir é o chamado. É o código batendo à sua porta. Quando você responde a esse chamado, algo já começa a se mover. A conexão já se inicia. E então, você entra na etapa seguinte, a ativação consciente. Não com esforço, mas com entrega. Você cria seu espaço sagrado, seja no físico ou no interno, respira, silencia, coloca a imagem da geometria à sua frente ou dentro da sua mente e observa. Não com os olhos que analisam, mas com os olhos que absorvem. Você deixa a forma te atravessar, deixa que ela imprima sua ordem dentro do seu caos, porque é isso que ela faz. Ela organiza aquilo que está desalinhado. Ela reconstrói aquilo que foi distorcido. Ela acorda partes suas que estavam adormecidas. E isso acontece aos poucos, no ritmo do seu sistema, com suavidade, mas com firmeza. E nesse processo de ativação visual, você vai perceber que seu campo começa a responder. Seu corpo pode aquecer, suas emoções podem aflorar, pensamentos podem cessar ou se reorganizar. Porque você está recebendo um novo padrão. Está fazendo o download de uma frequência que estava fora do seu alcance até então. E aí, quando essa frequência começa a se estabilizar, você entra na etapa mais profunda, a incorporação. Aqui, você não está mais só olhando a forma, você se torna a forma. Você visualiza a geometria dentro do seu corpo pulsando em luz dourada, talvez no centro do peito, talvez envolvendo todo o seu campo áurico. Talvez girando em espiral, como uma mandala viva. O importante não é a técnica, é a conexão. É sentir que aquilo que antes estava fora, agora está dentro. Que você não é mais espectador da frequência, mas canal dela. Que o código agora pulsa em você, vibra através de você, se manifesta como você. E nesse momento você declara sua intenção. Não como quem recita uma frase decorada, mas como quem comanda uma atualização vibracional. Você afirma: eu ativo agora o código da harmonia em meu ser. Eu sou um campo de coerência e paz. E você sente isso reverberar, como um eco que se espalha por cada célula, cada memória, cada linha do tempo, como se o universo inteiro estivesse respondendo: comando recebido. E é isso que de fato acontece. Seu campo responde. Sua realidade começa a mudar,
mas não de forma espetacular e barulhenta. Às vezes, a mudança vem como um silêncio mais profundo, uma clareza repentina, um alívio sem explicação, um insight que destrava algo que parecia travado há anos, porque os códigos atuam no nível quântico. Eles não pedem permissão ao ego, eles se conectam direto à essência. E é por isso que tantas vezes, depois de uma ativação verdadeira, você se sente diferente sem saber explicar exatamente o que mudou. Mas mudou. Você sabe, porque o peso foi embora, porque a angústia não voltou, porque o medo perdeu força, porque a paz que você sentiu ali ficou. E quando isso acontece, você entende que não está brincando de imaginar, está participando de um processo real, poderoso, transformador. Você está reconfigurando seu campo e, por consequência, reconfigurando tudo o que está conectado a ele. Porque o campo é relacional. Ele influencia e é influenciado. Ele recebe e emite. Ele colapsa possibilidades em forma. E quando ele está codificado com clareza, a realidade se alinha. As respostas chegam, os caminhos se abrem, as pessoas certas aparecem, as soluções surgem onde antes só havia dúvidas. E você começa a experimentar o que chamamos de vida em coerência. Uma vida onde você não precisa mais correr atrás, porque você se tornou um campo magnético de atração alinhada. E isso começa com um simples ato de presença diante da geometria. Um simples sim à luz que está disponível. Um simples comando vibracional. Não é complicado, não é místico. É preciso apenas se permitir. Porque toda transformação começa com um pequeno movimento interno, um gesto de confiança, um respiro mais profundo, uma escolha feita no silêncio. E se tudo isso está fazendo sentido para você, se algo dentro de você está se lembrando da linguagem da forma, da frequência, da luz, então talvez seja a hora de dar o próximo passo. De deixar de ser espectador e se tornar co-criador. De deixar de buscar sinais externos e começar a emitir os seus próprios sinais com precisão. De ativar não apenas um código, mas toda uma rede de frequências alinhadas com a sua missão aqui. Se esse chamado está vibrando dentro de você agora, comente aqui embaixo. Eu sou código vivo. Declare isso como um pacto vibracional, como um relembrete energético, como um sinal de que você está pronto para ser canal da luz que transforma realidades. E é aqui que você começa a perceber, na prática, que sua realidade não responde mais ao acaso, nem a forças externas que você não compreende. Ela começa a responder à sua frequência com uma precisão quase matemática. Você pensa e a realidade ajusta. Você sente e o campo se reorganiza. Você decide e o universo obedece. Mas não por obediência cega, por sintonia, por ressonância, porque quando você vive como um programador quântico, tudo que você faz, sente e pensa passa a ser um código, um comando vibracional, um feixe de dados que se propaga pelo campo e colapsa novas possibilidades. Não é mais sobre visualizar um futuro ideal, é sobre ativar a versão do seu ser que já vive essa realidade. É sobre alinhar pensamento, emoção e ação com o campo coerente que manifesta com exatidão. E essa exatidão vem da clareza, porque agora você sabe o que está fazendo. Você não está mais lançando pedidos genéricos ao universo esperando ser atendido. Você está construindo a estrutura daquilo que quer viver, célula por célula, átomo por átomo, código por código. E quando você ativa uma geometria sagrada com intenção consciente, o campo não apenas entende, ele responde imediatamente, porque você está usando a linguagem original, a linguagem do próprio universo. E a cada vez que você faz isso, algo dentro de você também se reconstrói, porque você está usando essa linguagem para criar fora, mas também para curar dentro. Cada padrão que você ativa reestrutura algo no seu campo. Um trauma antigo, um bloqueio inconsciente, uma crença que não serve mais. E quando você repete esse processo com consistência, você se transforma em um campo estável. E um campo estável é magnético. Ele atrai com facilidade. Ele repele o que não ressoa. Ele emite sinais puros que são compreendidos por todo o ecossistema vibracional ao seu redor.
E essa pureza de sinal se torna sua nova base, seu novo normal, seu novo ponto de partida. A partir desse lugar, você para de reagir ao que acontece e começa a criar antes que aconteça. Você vira o artista e o arquiteto, o roteirista e o ator, o programador e o código, porque tudo parte de você. E essa percepção muda tudo. Muda como você acorda, muda como você escolhe, muda como você se relaciona com as pessoas, com o tempo, com o dinheiro, com o próprio corpo. Você entende que tudo são frequências, que tudo são espelhos, que tudo são programas rodando dentro do grande campo. E você aprende a editá-los, a atualizá-los, a limpar o que não serve mais, a amplificar o que te leva mais longe. Você se torna um maestro vibracional. E como todo maestro, aprende a reconhecer cada nota dissonante no seu sistema. E quando sente essa dissonância, não entra mais em pânico, não entra mais no loop. Você observa, respira, escolhe o código e atualiza o campo. Simples assim. Porque agora você tem a ferramenta, tem a consciência, tem o domínio. E com esse domínio vem um novo nível de paz. Uma paz que não depende de circunstâncias, uma paz que nasce da coerência, da sintonia entre sua intenção e sua vibração, do casamento entre sua alma e sua realidade. É uma paz que se instala não porque tudo está perfeito, mas porque agora você sabe que pode transformar qualquer coisa, que tem acesso aos bastidores da criação, que pode alterar o script mesmo depois que a cena começou, porque tudo está vivo. Tudo é energia, tudo é moldável. E isso não é só um conceito bonito, é uma experiência real. Você começa a sentir a vida reagindo a você em tempo real, uma ligação que chega na hora certa, uma resposta que aparece no silêncio, uma solução que você nem cogitou, mas que te encontra, porque você estava emitindo exatamente o código que a atrai. É como se o universo estivesse sempre ouvindo. E a verdade é que ele está. Ele nunca parou de ouvir. O que muda agora é que você aprendeu a falar a língua dele. E essa linguagem não é feita de palavras. É feita de formas, de cores, de frequências, de coerência. E você começa a incorporar essa linguagem em tudo. Na maneira como pensa, no jeito como se expressa, nos rituais que cria, nos ambientes que habita, nas decisões que toma. Tudo passa a ser uma expressão do seu campo. Tudo passa a ser uma geometria viva. E você sente que está mais inteiro, mais presente, mais lúcido, porque finalmente sua realidade externa está em diálogo com a sua realidade interna. Não há mais separação, não há mais ruído. E quando surge o ruído, porque ele ainda pode surgir, você não se perde mais. Você volta para o centro, você respira, você reativa e o campo obedece. Porque ele sempre obedece à clareza. E você está aprendendo a ser claro, não pela força, mas pela vibração. E isso muda tudo. Você percebe que pode usar a semente da vida para restaurar seu equilíbrio num dia caótico, que pode ativar o cubo de Metatron para energizar seus projetos, que pode mergulhar no tetraedro estelar para alinhar seu masculino e feminino, que pode se envolver com a flor da vida e sentir-se parte de algo maior. Você começa a escolher seus códigos como quem escolhe uma roupa sagrada para um ritual, como quem veste uma nova versão de si mesmo a cada dia, e esse ritual começa a transbordar para suas relações, para sua casa, para sua missão. Tudo vira templo, tudo vira espelho, tudo vira extensão da sua consciência em expansão. E essa expansão não para, porque agora você sabe como alimentá-la, como ativá-la, como sustentá-la. Você entende que não está mais procurando ferramentas, está reconhecendo as que já estão dentro de você. E que os símbolos que ativa fora são apenas chaves para destrancar memórias que dormem dentro do seu DNA vibracional. Você acessa, desperta, encara, reconfigura. E com o tempo, programar o campo se torna tão natural quanto respirar, tão fluido quanto amar, tão inevitável quanto evoluir. E quando essa fluidez chega, você começa a entender o verdadeiro significado de viver em comunhão com o universo. Você não está mais tentando controlar nada, está colaborando com o campo, está dançando com ele, está permitindo que a inteligência universal opere através de você,
porque você limpou o canal, limpou os ruídos, limpou os medos, e agora é só vibração pura, vibração consciente, vibração ativa. E se tudo isso que você está ouvindo agora está ativando algo dentro do seu peito, se você sente que já está pronto para viver nesse novo nível de realidade, comente aqui embaixo: eu sou o artista do meu campo. Declare isso com presença, com intenção, com verdade, porque esse é o sinal que o universo reconhece como ponto de não retorno. É o momento em que você se compromete com a sua potência, e o campo inteiro se alinha para te lembrar disso todos os dias.